Não dá certo. Amém, queridos? Mas, como eu estava dizendo para vocês, nós temos agora, durante 7 semanas, nós vamos ser ministrados por esse seminário, né? Nosso apóstolo escreveu um livro sobre esse seminário chamado Paz e Provisão. Nós, durante essas 7 semanas, nós estaremos aqui sendo ministradas por esta palavra. E cada semana tem um tópico. O primeiro que nós vamos ver hoje é a aliança, o segundo é meditação, o terceiro é unidade, o quarto é obediência, o quinto é sonhos, o sexto é planejamento e organização, e o sétimo é fé em ação. Esse seminário ele é muito maravilhoso e tem um livro escrito. Quero dizer para vocês que hoje eu me esqueci, mas da semana que vem em diante, toda a célula sobre esse seminário, eu vou estar ofertando um livro sobre esse seminário Paz e Provisão, escrito pelo apóstolo Edmilson, tá bom? Então hoje eu já vou começar a ofertar esse livro para você que veio a primeira vez estar conosco na célula. No final da nossa live, no final da nossa célula, você vai se manifestar e vai dizer: eu sou convidado, estou aqui pela primeira vez, e você vai ganhar o livro Paz e Provisão, do apóstolo Edmilson. Esse seminário ele acontece todos os anos, assim, de novembro a dezembro. Nós começamos em outubro, e todos os anos nós somos ministrados a respeito desta palavra. E quando a gente fala que a gente já viu esta palavra, que nós todos os anos somos ministrados por esta palavra, a gente pensa assim, mas é a mesma coisa? O tema é aliança hoje. A palavra revelada, cada vez que ela é ministrada, ela se revela de alguma forma para alcançar os nossos corações. Então, nunca uma palavra pode ser o mesmo capítulo, o mesmo versículo. Quando ele é ministrado, ele vai atingir a nossa vida de alguma outra forma. Então, nós sempre estaremos recebendo algo da parte de Deus, mesmo que o texto seja o mesmo, mesmo que a palavra seja a mesma. E hoje o primeiro texto, o primeiro tópico desse seminário é a aliança. E nós sabemos que a aliança, ele fala de pacto, né? A aliança fala de pacto, fala de acordo. Quando nós nos unimos em casamento, nós fazemos uma aliança com o nosso esposo. Então, é um pacto, é uma aliança. E todo pacto, ele é regido por princípios. Todo pacto é regido por princípios. E o portal de acesso para o trono de Deus é feito através de uma aliança. Jesus, quando ele se entregou naquela cruz por mim e por você, ele derramou um sangue. E através desse sangue, ele estabeleceu com toda a terra, todas as pessoas que entregaram, quando nós entregamos, quando nós deixamos que ele entre no nosso coração, nós é estabelecido um pacto com Deus através da vida de Jesus e desse sangue precioso que foi derramado por nós. Quando nós falamos de paz, eu quero dizer para você que paz não é ausência de problemas, não é ausência de guerra, mas paz, como diz esse louvor, é um lugar no Senhor. Quando nós estamos aliançadas com Deus e nós buscamos a face dele, nós usufruímos todos os dias de paz, e de uma paz inexplicável. O entendimento do homem humano não consegue entender como uma pessoa com tantas dificuldades, com tantas guerras, pode viver em paz. É algo tremendo. E a aliança proposta por Deus é uma aliança que tem regras, tem princípios, ela é regida por princípios. Quando Jesus derramou seu sangue na cruz, nos abriu um portal para que nós entrássemos no Santo do Santo e nós usufruíssemos da presença de Deus. Quando Deus criou todas as coisas que nós vemos ali no início do livro de Gênesis, que Deus criou tudo e criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, Deus criou todas as coisas, e Deus ordenou ao homem que ele governasse a terra e que ele possuísse a terra, e que ele, na verdade, tivesse autoridade
sobre tudo que na terra tem, o homem tem autoridade sobre as coisas que estão na terra. Quando Deus criou, lá no livro de Gênesis, no início do livro de Gênesis, ele vai falando que criou os céus, criou a terra, criou a água, tá? E aí ele criou o homem. Eu ontem fiquei impactada com a palavra que o apóstolo Edmilson falou. Deus criou tudo, todo tipo de provisão, aí ele criou o homem, né? E nós temos tantas preocupações com a provisão diária, sendo que Deus primeiro criou a provisão para depois criar o homem. Eu nunca tinha pensado nisso. Ontem, quando o apóstolo ministrou a respeito desse tema, que ele falou a respeito disso, que Deus primeiro criou todas as nossas necessidades já estavam criadas quando Deus criou o homem. Amém? Tremendo isso quando nós pensamos que quando todas as nossas necessidades, Deus já se preocupou, antes da gente se preocupar com ela, Deus já provisionou nós dessa necessidade. E eu falo sempre que a preocupação é que nos impede de ver essa provisão em várias áreas da nossa vida. Amém, queridas? Então, quando Deus criou o homem, abra ali comigo, ele deu uma ordem para o homem quando ele criou tudo. Abre comigo em Gênesis, você está com a sua Bíblia, né? Como eu vou falar de novo, com a sua Bíblia, naquele lugarzinho separado, você e Deus, para estar meditando nesta palavra. No livro de Gênesis, no capítulo 2, Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Ele disse assim, ó, no capítulo 2, no versículo... Capítulo 2, eu estou no 6, espera aí. No 2, versículo 16 e 17. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então, quando Deus criou o homem e já criou toda a provisão, as árvores, os animais, e deu o domínio para o homem, ele chamou o homem e ele estabeleceu regras ali, ele estabeleceu ordem ali no jardim. Você não vai comer só desta árvore do bem e do mal. Amém, queridas? Então, tinha algo para que o homem e a mulher obedecessem. O nosso inimigo, que é astuto, a serpente que estava ali no jardim do Éden, no capítulo 3, depois você lê o 2, o 3 pode começar do 1. No capítulo 3, a serpente teve acesso ao coração de Eva e lançando setas. Setas são pensamentos. A serpente começou a falar com a Eva que se ela comesse daquela fruta, daquela árvore, ela ficaria igual a Deus. Por isso que Deus não queria que ela comesse. Tão sutil, né, esse pensamento, e a serpente começou a colocar dúvida no coração de Eva. Você já se encontrou em alguma área da sua vida muito convicta da sua fé, mas de repente os seus olhos, os seus ouvidos começam a ver algumas coisas e você vai começando a entrar a dúvida no seu coração? É assim que o nosso inimigo trabalha, com pensamentos, trazendo ideias, trazendo pessoas que vão falar, mas não é bem assim, não é bem assim que Deus falou, não coma desta árvore. Será? Por quê? Já colocou os dois naquele jardim maravilhoso, né? Porque Éden significa... Jardim do Éden significa lugar de deleite, lugar maravilhoso, onde Deus estabeleceu este casal ali. Então, quando eles desobedeceram a Deus, essa desobediência quebrou a aliança que eles tinham com Deus. Amém? Quando nós olhamos para o casamento e quando alguma das partes do casamento quebra a aliança, errando com a outra pessoa, este casamento, essa aliança quebrada, ela vai trazer muitos prejuízos para o casamento. E aqui com Deus a mesma coisa. Toda aliança, todo pacto, mesmo numa sociedade, quando uma das partes erra ali e há uma quebra de aliança. Quando eles quebraram a aliança com Deus,
houve uma separação entre eles e Deus. Aqui nós vimos a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. O que fala dessa concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne? Fala que os nossos olhos, a nossa vontade, ela, se não vigiada, ela desobedece às regras, os princípios do qual nós temos nesta aliança com Deus. Então, hoje em dia acontece conosco essa desobediência. Quando nós entramos numa aliança com Deus, Deus ele só pede de nós o nosso coração. E nós entramos numa aliança com Deus só com a nossa vida. Entregamos a nossa vida para Ele, que é o nosso livre-arbítrio, né? Quando Deus criou o homem, Ele deu livre-arbítrio para ele. Se o homem quisesse ou não se relacionar com Ele. Deus nunca obrigou o homem a se relacionar com ele. Deus deixou o homem decidir se quisesse ou não se relacionar com ele. E quando nós decidimos se relacionar com Deus, nós temos princípios a ser vividos. E quando nós desobedecemos esses princípios, são as nossas atitudes, nós morremos espiritualmente. Nós morremos no nosso espírito, porque quando nós fazemos essa aliança com o Senhor Jesus, entregando a nossa vida, o nosso coração para Ele, nós recebemos da parte de Deus a vida, o sopro de vida vem sobre. Ah, pastora, mas eu já vivia. Não, estou falando da vida espiritual, estou falando da vida do seu espírito que estava adormecido, e no momento em que você entrou em uma aliança com Jesus, Ele soprou vida sobre o seu espírito, e você que naquele lugar, onde é o lugar que Deus habita em nós, estava adormecido. E hoje nós vivemos e temos uma vida abundante. Então, Adão e Eva foram separados de Deus por causa deste pecado. E a humanidade, a partir desse tempo, passou a viver de uma forma tão dissoluta, de uma forma tão má. A Bíblia relata que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Gente, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Nós vamos ali no livro, ali continuando em Gênesis, nós vamos ver no capítulo 6, no versículo 5 e 6, ó, diz assim, ó, 5 e 6, tá aqui. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Você achou aí, você abriu sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5 e 7, acho que eu fui meio rápida, mas é muito importante você acompanhar comigo a leitura, para que os seus olhos se fixem ali, para você não ser roubada, achando que isso só tem na minha Bíblia, que isso não é real, amém? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Nossa, você imagina você se arrepender de ter dado vida ao homem, sabe? Isso é algo terrível, né? A gente se arrepender, olhar para o coração de Deus, e quando a gente entristece tanto o coração de Deus, é a ponto dele se arrepender de ter nos chamados, de ter nos aceito como filhas. Amém? Mas Deus olhou para a terra e viu alguém que chamou a atenção dele. Tá seguindo aí esse texto, no versículo 8, no 6:8, diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo de sua época, e ele andava com Deus. Amém? Olha que coisa mais maravilhosa. Deus cria o homem, coloca ele num jardim, o homem desobedece, o homem quebra a aliança com Deus, e Deus se arrepende de fazer o homem, e aí Deus olha e vê um homem justo, íntegro, e que anda com ele. Noé chamou a atenção de Deus pelo seu comportamento íntegro, porque ele buscava Deus e ele andava com Deus. Então Deus, de novo, pensou: vou estabelecer minha aliança com Noé. E como nós sabemos a história de Noé, Deus mandou que ele construísse uma arca para salvar
um casal de cada animal, a família dele, entrasse na arca e ali na arca ele fosse salvo com toda a sua família. Olha aqui, Deus, ele está falando para mim, para você, que nós estamos na arca. A arca hoje é Jesus. Quando nós fazemos uma aliança com Jesus, nós entramos na arca, nós entramos na casa, a arca, somos nós hoje, porque Jesus habita em nós, que somos a arca. Hoje, todos nós que decidimos viver princípios de Deus, todos nós que fazemos uma aliança com o Senhor, que vivemos com um coração temente, um coração obediente, que estamos obedecendo os princípios do Senhor, cada um de nós temos, da parte de Deus, nós temos provisão, nós temos livramento e nós temos paz. Olha que coisa extraordinária. Na arca tinha tudo isso. Eles tinham provisão na arca, ali Noé teve livramento e Noé ali teve proteção da parte de Deus. Assim somos nós hoje. Isso é uma figura para os nossos dias hoje. Nós somos a arca, Jesus mora dentro de nós e nós temos proteção, nós temos provisão e nós temos livramento da parte de Deus. Amém, querida? Aliança é um pacto que é estabelecido diante uma confissão. Quando nós confessamos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, nós entramos numa aliança. Então, através da nossa confissão, nós estabelecemos uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus tem para nós um manancial de águas vivas. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 46, nós vamos ver que existe um manancial de águas vivas que sai do trono de Deus, para que nós usufruíssemos deste manancial. Capítulo 46 de Salmos, aqui, ó, 46, versículo 4. Diz assim, ó: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar que habita o Altíssimo. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Há um rio da parte de Deus. Esse rio, ele flui do trono de Deus. Há um rio que flui do trono de Deus, que é capaz de regar o nosso jardim. Nós somos um jardim de Deus. E esse jardim é regado por este rio. O rio fala da presença do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo habita em nós, nós vamos produzir fruto em abundância. Nós vamos ter comportamentos que vão reproduzir a vida de Deus. E nós vamos ser um jardim desejado. As pessoas, elas vão se agradar de olhar para nós e ver o nosso comportamento, ver a nossa vida. Nós vamos ser um jardim agradável para as pessoas. Amém, queridas? A vida que Deus tem para nós, debaixo dessa aliança que nós fazemos com Ele, é de plenitude, de paz e de provisão. Tem proteção, tem livramento, amém? Tem provisão nesta aliança. Quando nós entramos na aliança com Deus, quando nós entramos num pacto com Deus, nós recebemos da parte de Deus proteção, livramento e provisão. A humanidade, ela tem buscado muito, os homens e as mulheres hoje em dia, eles buscam muito um Deus. Eles buscam em vários lugares, vão em vários tipos de, ali tem Deus, eu vou, vem aqui que isso faz. O ser humano está à busca de um Deus. Ele precisa se relacionar com Deus. Porque quando Deus nos criou, Ele deixou um lugar ali que só Ele preenche esse lugar. Então a humanidade, ela tem andado de um lado para o outro buscando esta paz, buscando essa proteção, buscando essa provisão em vários lugares. E muitos cristãos mesmo, depois de ter essa experiência com Deus, depois de experimentar deste manancial de águas vivas, eles se afastam de Deus porque tem ofertas ali fora da arca que atraem o olhar, e esses cristãos que já tiveram experiência com o Senhor, às vezes se afastam dos caminhos do Senhor, porque esse manancial de águas vivas que nós temos da parte de Deus
requer de nós uma obediência que às vezes a gente não está pronta, nem quer ser obediente, ou talvez a gente tenha feridas nas nossas almas que nos impede de sermos obedientes a Deus. E Deus sempre, sempre, Ele está acessível ao restabelecimento da aliança. Deus sempre está nos esperando para que nós retornemos em arrependimento, mesmo depois de termos quebrado a aliança através de quebrar princípios, nós quebramos a aliança com Deus. Deus está sempre pronto para restabelecer esta aliança conosco. Então, a humanidade, quando ela busca, os homens e as mulheres, elas buscam, têm sede de Deus e buscam nos lugares onde eles não encontram o Deus vivo, onde não encontram o Deus que está nesta palavra. E são enganos, são caminhos que são enganos. E só existe um caminho que nos leva ao Pai, Jesus Cristo. Não há outro caminho a não ser por Jesus Cristo. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém? Então é por Jesus que nós alcançamos o Pai, alcançamos esse relacionamento com Deus. Eu quero que vocês abram comigo no livro de Lucas. Nós vamos ver a história que representa essa humanidade que caiu, a quebra de aliança. Um jovem que ele está em Lucas capítulo 15, chama-se o Filho Pródigo. Essa parábola do filho pródigo, ela representa a humanidade caída, a humanidade que quebrou a aliança com Deus e buscou os princípios, os seus próprios interesses. Porque quando esse jovem saiu da casa dele, que ele foi buscar a felicidade, a maneira dele, ele quebrou a aliança com o pai dele e foi viver a vida dele do jeito que ele achava que tinha que ser. Então vamos aqui, essa parábola, ela representa a situação hoje em dia da humanidade. Vamos ler comigo, capítulo 15, versículo 11. Diz assim, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, vocês viram aqui que esse homem tinha 2 filhos. E esse filho, ele resolveu viver a vida do jeito dele, certo? Isso fala o que a humanidade hoje em dia tem tentado fazer, viver a vida do jeito que elas acham que está certo, e não viver a vida debaixo de princípios, de obediência à palavra de Deus. Amém? E esse filho representa hoje, agora nesse momento eu quero dizer para você, essa humanidade que está perdida buscando Deus em todos os lugares. Não muito tempo depois, no versículo 13 não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Eu quero dizer para você que já teve uma experiência com Jesus e um dia se afastou, achou que as coisas que você via as outras pessoas viverem eram mais interessantes, você já quebrou a cara se afastando do Senhor? Ele está de braços abertos quando nós nos arrependemos. Quando nós nos afastamos de Deus, a gente vai viver uma vida como esse jovem passou. Fome, né? Ele passou necessidade, porque ele saiu da casa do pai dele numa atitude de independência, de autoconfiança. Eu sou, eu posso. Quantas vezes nós, como discipuladoras, nós vemos alguns discípulos tomarem atitudes independentes daquilo que eles estão aprendendo, tomar atitudes, a gente tem princípios a ser vivido, mas por achar que a opinião de outra pessoa é melhor,
seguir aquela opinião, seguir aquele caminho. Então esse jovem, ele representa hoje em dia essa humanidade, esse homem e essa mulher que hoje em dia tem dificuldade em se submeter. Amém, queridas? Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo, para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. Ó. Quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos a proteção, nós perdemos a provisão, nós perdemos da parte de Deus esse cuidado, este amor tão grande que nos cuida. Sabe, viver aliança com Deus é algo tão maravilhoso, é uma proteção, é um cuidado tão grande que Deus tem conosco em todas as áreas da nossa vida. E quando nós caímos no engano de achar que as coisas do mundo, elas são mais gostosas, isso é tudo momentâneo. Mas quando nós caímos nessa tentação de achar que um amigo, ele está certo, mas o seu pai, a sua mãe, ou mesmo o seu líder está errado, e você começa a copiar pessoas que você acha tão interessante lá na sua faculdade, ou mesmo os seus amigos de alguma área onde que você vive, você começa a se afastar dos caminhos do Senhor, e você, sem perceber, você vai sendo tragado pelo engano do mundo. E ele desejava então encher o seu estômago com a comida dos porcos, mas ninguém dava nada para ele. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui estou morrendo de fome? Olha, eu estou aqui morrendo de fome. Deus sempre tem o perdão, a transformação. Deus, Ele espera que nós nos voltemos para Ele em arrependimento quando nós, na nossa caminhada, caímos num erro, transgredimos os princípios do Senhor. Ele está ali sempre pronto, nos esperando para nos restaurar, para nos abençoar. Então este filho, ele volta para casa, a história é essa, e o pai dele o recebe. O pai dele recebe ele com muita alegria. Isto aqui é uma tipificação do nosso Pai Celestial. Da mesma forma que nesta parábola, esse jovem se afastou dos caminhos do Senhor, nós muitas vezes, sem perceber, nós quebramos os princípios. E essa quebra de princípio, ela nos afasta do Senhor. Pastor, o que é quebrar um princípio? Quebrar um princípio é você ter atitudes que entristecem o coração de Deus. Você sabe que vamos dizer que roubar entristece o coração de Deus. Você sabe que ser infiel a um amigo, em qualquer área da sua vida, é uma quebra de princípio. Você sabe que isso é uma quebra de princípio. E você praticou, mas tem perdão, porque Deus, Ele te aceita de novo, Ele te põe de novo, como esse pai fez com o filho. Ele colocou o anel, ele fez uma festa para receber o filho, né? Todo esse texto vai falando, e ele restituiu ao filho o lugar que ele tinha ali na casa do pai. E ele, como sinal de uma aliança restabelecida, este pai coloca um anel no dedo do filho para tipificar que a aliança estava sendo restabelecida. E ele dá sandálias novas para o filho, que significa que ele estaria voltando a ter uma mentalidade de filho e deixando a mentalidade de escravos. Deus nos fez para nós sermos livres. E nós, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós nos tornamos verdadeiramente livres. E ele colocou uma túnica. Ele deu uma túnica como símbolo da autoridade restituída. Sabe, eu quero dizer para vocês, muitas vezes, a gente quando começa a caminhar nos caminhos do Senhor, quando nós fazemos uma aliança, um pacto com Jesus, as pessoas ao nosso redor, elas acham que nós somos proibidas de tudo, né? Ah, você não faz isso porque o seu pastor não deixa. Ah, lá na sua igreja não pode isso ou não pode aquilo. E
Quando eu aprendi isso, eu fiquei muito feliz. Eu aprendi que ser livre é eu decidir o que eu quero fazer. Eu decido se eu quero usar droga ou não, mas porque eu sou livre. Agora, quando a pessoa, que ela está no meio, todo mundo bebendo, usando droga, se prostituindo, ela faz porque todo mundo faz, essa pessoa não é livre. Ela é livre quando ela consegue dizer não para aquela coisa que destrói ela. Deus nos fez livre. A morte de Jesus naquela cruz foi um alto preço pago por mim e por você para que nós fôssemos livres. Aquela morte nos dá autoridade, nos dá poder para dizer não para as coisas ruins, para as coisas que quando nós praticamos elas nos destroem. Nós somos destruídos pelos nossos pecados. Todas as vezes que uma pessoa se prostitui, uma pessoa é infiel, uma pessoa mente, rouba, quando ela critica, quando ela julga, quando nós fazemos esses tantos pecados, existe perdão sim. Se há arrependimento no nosso coração, existe perdão. Deus, ele restabelece a aliança conosco como esse pai fez com o filho. Ele colocou o anel no dedo do filho, significando aliança. Hoje Deus está dizendo aqui para mim e para você, há perdão para o nosso pecado. Há, da parte de Deus, uma restituição. Ele quer trazer-nos para de perto dele, mas precisa haver um arrependimento. E arrependimento fala de mudança de vida. Então você que tem uma aliança com Jesus e você hoje está se sentindo culpada por algum tipo de acusação contra a sua vida, eu quero dizer para você, a acusação não vem da parte de Deus. O Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados. Essa acusação é do nosso inimigo. Sabia? Que Deus não nos acusa, Ele nos ensina o caminho, mas Ele não nos acusa. E muitas vezes eu vejo muitas e muitas pessoas, porque lá no passado, no passado que já foi perdoado, ela ainda traz essa culpa deste passado para esta vida que ela agora está vivendo em Cristo Jesus, uma vida que ela entregou para alguém cuidar dela. No momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a ter autoridade, como esse jovem, ele recebeu a túnica representando a autoridade. Nós recebemos uma mente nova, uma mente de Cristo, porque nós somos renovados pela palavra de Deus. A aliança com Deus nos traz todos esses benefícios. Todos esses benefícios nós temos quando nós entramos nessa aliança com Jesus. Essa aliança com Jesus, ela tem tantos benefícios que eu fico assim, eu não tenho nada para dar para o Senhor. Tudo que Ele tem, Ele me dá. A única coisa que eu tenho para dar para Ele é a minha vida, o meu livre-arbítrio. Tão inteligente nós devolvemos o livre-arbítrio para o Senhor, porque Ele sabe como tomar conta de todas as áreas da nossa vida. Talvez você pense tanto numa das áreas da sua vida que você ainda está insatisfeita com esta área, mas entregue todas as áreas para o Senhor. Você pode entregar a sua vida financeira, a sua vida emocional, a sua vida espiritual, todas as áreas da sua vida, seu corpo, sua alma, seu espírito, você tem que entregar para que o Espírito Santo tome conta, porque quando nós entramos nessa aliança com o Senhor, o Espírito Santo vem habitar em nós. E você imagina, eu fico assim tão maravilhada quando eu imagino que existe um Deus habitando dentro de mim, me ensinando, me dirigindo, me encaminhando, me consolando, curando as minhas feridas. Quantas vezes eu frustrada, Ele falou ao meu coração e me tirou daquele lugar de frustração. Há um lugar em Cristo Jesus, há um lugar onde há alegria, há paz, a abundância de provisão, há um lugar no Senhor. E este lugar nós entramos nele quando nós entendemos que a submissão a Deus é ser livre. As pessoas que não têm uma experiência com o Senhor, elas acham que nós somos obrigadas a viver princípios. Mas isso é um engano, nós somos livres para escolher viver princípios. Essa é a grande diferença. Livre é aquele que pode escolher. Agora, cativo é aquele que é obrigada por pressão, né?
ou por constrangimento, ou por medo, ela é obrigada a obedecer. Amém, queridas? Você já teve um lugar que você não estava, as pessoas todas estavam bebendo e você falou assim, não, eu não gosto de beber. Tem muita gente que não gosta de beber. Eu gostava muito de bebida. E quando eu comecei a não ter mais prazer no que a bebida causava em mim, eu tinha prazer no que a bebida causava em mim. Ela causava euforia, ela causava alegria, ela me deixava mais extrovertida, ela me deixava palhaça, né? E eu gostava do que a bebida fazia em mim. Mas quando eu fui perdendo vamos dizer, essa fascinação pelo que ela me causava em mim, e eu fui entendendo que aquilo já não me dava mais prazer, e sim, o que começou a mudar dentro de mim é que a presença do Senhor em mim me dava tanto prazer que eu já não precisava de fuga para ser feliz. Eu não precisava de fuga para ser alegre. Eu não precisava da fuga da bebida ou das drogas para viver uma vida de alegria, de paz abundante, de saúde plena. Então, amadas, eu quero dizer para você, a sua vida nas mãos do Senhor, quando você entrega a sua vida numa aliança com o Senhor, faça uma aliança agora com o Senhor, entrega todas as áreas da sua vida para o Senhor. Tem áreas da sua vida que você ainda não entregou porque você acha que esta área sexual, ela pertence a você e é um engano da sua parte. Você sabia que até na nossa área sexual o Senhor tem cura, tem restauração, tem libertação para nós? Cada área da nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, é sem restrição. Muitas pessoas falam assim, não, eu fiz uma aliança com Deus, mas nesse cômodo daqui da minha vida, vamos dizer, vamos representar a nossa vida como uma grande casa. No banheiro e na sala eu cuido. Não precisa da ajuda de Deus, porque essa área eu sei cuidar. Não faça isso, entregue todas as áreas para o Senhor. Você acha que você sabe cuidar, mas Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele vê além do que você enxerga. Então entregue cada área da sua vida. Qual é a área da sua vida? Você tem uma dor que você até hoje, você sente remorso, você sente dor, frustração por ter vivido isso? Entrega para o Senhor. Se é um ofensor na sua vida, entregue para o Senhor o ofensor. Cada área da sua vida, olha, quando eu digo cada área, são todas as áreas. Deus, Ele quando nos fez, Ele nos fez para nos relacionar com Ele. Então Ele ama, Ele espera de nós este coração de filhas obedientes, entregando todas as áreas da nossa vida para o Senhor, financeira, emocional. Amém, queridas? Jesus, Ele veio para dar vida e vida abundante. Para vivermos esta vida abundante, nós precisamos crer que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e é o nosso intercessor. Nós precisamos entregar o nosso coração e dizer, entra Jesus na minha vida. Fala comigo aí, entra Jesus em todas as áreas da minha vida. Eu estou te dando livre acesso ao meu coração. Você sabia que se você não convidar Jesus para entrar no seu coração e você não liberar o acesso em todas as áreas, ele não invade o seu coração? Diferente do nosso inimigo, ele invade qualquer área, onde ele achar uma brecha, ele vai invadir para matar, roubar e destruir. Mas Deus, ele é fino, ele é educado, ele é nobre. Sabe a pessoa educada? Ela bate na porta, ela pede para entrar. O nosso inimigo não faz isso, mas Jesus, ele precisa de um convite meu e seu para entrar em cada área da nossa vida. Se você está sofrendo numa área aí da sua vida e você não entendeu que Jesus quer entrar nesta área, seja sexual, seja emocional, seja financeira, Jesus quer entrar nesta área, convida ele agora para entrar nesta área da sua vida que você está resistindo. Talvez você tenha vergonha de falar para Jesus essas coisas que ocorrem no seu pensamento, mas eu quero dizer para você, vale a pena você conversar com ele e falar, Jesus, eu tenho esses sentimentos, eu tenho esses pensamentos, eu quero entregar esta área nas suas mãos.
Amém, queridas? Então, uma aliança com Deus, ela tem provisão, ela tem proteção e ela tem provisão, proteção. O que eu falei mais? Eu esqueci aqui. Provisão, proteção e livramento. Livramento, proteção e provisão. Livramento, proteção e provisão. Amém? Isto é o que aliança com Deus, nós temos um acesso a todas essas bênçãos. Amém? Em nome de Jesus, eu quero agora encerrar esta live, essa célula, dizendo para você que você é amada, que Jesus morreu por você. Se você não acredita neste amor sacrificial que Jesus demonstrou naquela cruz por você, eu quero que você feche seus olhos, eu vou orar para que Jesus se revele a você, este Deus de amor, amém? Pai querido, cada uma dessas mulheres que estão aqui comigo nesta célula, Senhor, se revele a ela, Senhor, como este Deus de amor, que se importa com a vida dela. Senhor, que o Senhor conhece os pensamentos, o coração dela, Pai. O Senhor conhece as dores, as aflições, e o Senhor conhece também as nossas alegrias. Entra, Senhor, neste coração nesta noite e eu profetizo uma experiência sobrenatural. Eu profetizo, Senhor, que de hoje em diante, Senhor, a tua filha não viva mais triste, mas o coração dela seja cheio de alegria, de paz. Amém? É no nome de Jesus que eu clamo para que o Espírito Santo de Deus visite cada coração hoje e traga luz no entendimento, traga revelação, discernimento, em nome de Jesus, e que cada uma de nós, a cada dia, vivamos esta vida abundante conquistada por Jesus naquela cruz. Amém? Eu quero orar agora pela ECG, pelos nossos apóstolos. Eu quero orar por cada pastor, cada líder de célula, cada anfitriã e auxiliar. Que a graça, o favor de Deus venha na direção de cada um dos teus filhos, ó Pai. Amém? Amanhã, 7 horas da manhã, nós temos uma live com o apóstolo Edmilson. Se você não conseguir acompanhar nas 7 da manhã, fica gravada no IGTV, amém? Aqui também a live fica gravada no IGTV, você vê a hora que você, ou se você quer enviar para alguém assistir, amém, queridas? Então, o amor de Deus envolva o seu coração e você seja cada dia mais aliançada com o Senhor.